Vamos dar início aqui a mais uma conversa. A gente muito grato, como eu estava falando aqui antes, né, de ter você. Eu sei o quanto seu tempo é corrido e precioso, né? Acho que até numa conversa com o Rickson fala que hoje ele valoriza muito a questão do tempo, né? E uma das questões que, inclusive com a morte do filho, que chamou muita atenção dele é a valorização do tempo em que você está colocando o tempo, né? Não. Ele usou um exemplo ali falando que, pô, se minha filha me liga hoje, cara, eu paro tudo. Eu posso estar com uma viagem marcada pro Japão, para uma luta, eu vou parar e depois eu vou resolver o negócio da luta, mesmo se eu perder o voo, porque a minha filha é a coisa mais importante na minha vida agora, a gente vai resolver Ah. esse problema. Eu escuto isso bastante das pessoas mais velhas, né? Isso é um sinal de Pois é. que você já não está tão jovem, né? Acho que toda pessoa mais velha, eles começam a valorizar muito o tempo, né? Porque eu acho que quanto mais velho você fica, mais você vê que o tempo passa muito rápido. Assim, eu Sim. sou jovem ainda, acabei de fazer 40 anos esse ano. Mas assim, pô, 40 anos, pisquei e tô com 40, tipo, uns dias atrás eu tava, pô, lutando no campeonato mundial, faixa marrom, chegando na preta, de repente pisquei, pum, tô É rápido, né, aposentado, meu carreira irmão? acabou. E, pô, pô, passa muito A rápido. vida é muito rápida, né, cara? Se a gente for É, comparar, inclusive, sei lá, com a natureza, né? Com uma planta, com. Porra, então a acho que gente vive muito pouco muita tempo, né? gente vai chegando perto dos 60, assim, e assim, quanto mais velho, mais valor você dá ao tempo. Porque acho que Sim, uma coisa unânime que eu escuto muito das pessoas mais velhas é assim: aproveita a vida que passa num piscar de olhos. sim. E o jovem não percebe, né? Engraçado que meu filho olha para mim, ele me acha um velho. Tenho um filho de 12 anos, uma filha de 8. E assim, eu lembro quando eu era nessa idade, pô, 40 anos você é um velho. Tipo, para uma Mas é criança que verdade. só viveu 10 anos de Sim, vida, não tem sim, noção de tempo. sim, Assim, 40 anos para ele, fala, cara, eu tenho 10, 40 anos, é um ancião. Mas sim. quando você chega aos 40 anos, fala assim, eu pisquei o olho, tinha 10. Assim, passou num piscar de É olhos, né? verdade. Então, E, realmente, tem que valorizar o tempo mesmo. não, total. Por isso que, de novo, assim, sou muito grato, porque quando eu Ah, consigo, né, e como eu falei também aqui, eu acho que você é uma grande referência, foi uma grande referência para mim também, acho que não só como atleta, mas como pessoa, né, por tudo que você representou no jiu-jitsu. Porque quando você consegue trazer um cara desse presencialmente, pô, assim, não, o prazer nosso está aqui, pô. já é muita coisa, né? Porque eu sei o quanto você também tá dando a importância de estar aqui presente e ter essa troca aí, como a gente falou, uma troca Claro. sincera, sem muito roteiro, mas eu acho sempre muito valiosa. E até voltando a essa questão que você falou do tempo, né, cara, e do valor, você teve, por mais que a gente sabe que passa muito rápido, mas você teve uma vida muito intensa, né, assim, muito vivida, né, assim, você desde cedo se colocou e fez parte de uma família, de um clã, né, que, enfim, muita informação, muita vivência e muitas experiências de vida, né. Não só também na parte atlética, que eu acho que muitas pessoas te conhecem por isso, né? Na hora que você se colocou ali, de alguma forma se expondo, mas também toda a vivência que estava por trás daquilo tudo, dentro da família, né? Com certeza, acho que viver dentro da família, né, é um privilégio de poucos. Porra, Que é absurdo, uma né, cara? família, digamos, diferenciada do tradicional, né? Acho que desde meu avô nunca criou a família de uma maneira tradicional. Isso afetou as Sim, gerações seguintes todas, né? Acho que até sim, hoje. Hoje em dia menos, começou a ficar um pouco mais tradicional porque a família se espalhou muito, né? Então, agora está cada um em uma parte do mundo, então perde um pouco aquela conexão, né? conexão e aquela influência, digamos, dele, né? Que acho que ele que influenciava muito nesse, que ele não era uma pessoa nem um pouco tradicional. Então acho que refletia na família próxima dele e todo Sim. mundo naquela época era próximo. Hoje em dia cada um mora em um lugar do mundo, a família está muito separada nesse sentido. Então acho que agora está começando a normalizar um pouco. Sim. E é uma família muito grande também, né, cara? É, Esse lance, assim, do teu vô, que eu acho que é uma história também, assim, muito interessante, né? Que eu acho que ele se baseava muito no lado filosófico da história, né? Assim, do jiu-jitsu, né? E o Hélio foi talvez mais para essa parte do combate, mais para essa parte do esportivo, é, talvez, né?
Então, mas já era uma história que eu acho que na questão da harmonia se complementava, né? Eu acho que o jiu-jitsu como um todo Não. tem muito esses dois lados, né? Não só o lado do combate, o lado do esporte, a vertente do Não. esporte, mas todo um lado filosófico e até de alimentação, que eu acho que teu avô trouxe muito isso, né? Eu acho que o meu avô, o Carlos, você fala do lado dele filosófico, acho que ele teve a parte física, né? A parte do guerreiro lutando, Sim, treinando nesse lado, mas ele depois foi ficando mais velho, ele começou a entrar em outra fase, na fase espiritual. Ele estudava muito, ele exatamente, lia muito, exatamente. até que ele chegou a escrever alguns livros, ele desenvolveu a dieta Gracie, Sim, ele tinha uma espiritualidade fora do normal. Então ele teve outros lados que acho que assim dele e que afetaram diretamente a família, influenciou diretamente a família, né? sim, O Hélio, ele pegou a parte física do jiu-jitsu da família. Então, os sim, dois assim, se complementavam bastante. Que o Hélio que assumiu a parte de liderança do jiu-jitsu, né? De sim, treinar a família, de dar aula para todo mundo, de incentivar essa parte de dentro do tatame física, ficou 100% na mão do Hélio, enquanto o Carlos ele ficou na parte espiritual, filosófica, ele incentivando as pessoas mais nesse lado, na alimentação, sim. nas ervas, né? Ele desenvolveu muito essa parte das ervas. Não, assim, essa história do Carlos, ela é muito animal e talvez assim, tem uma importância muito grande, né? Acho que não só na formação do indivíduo, mas Ah, do atleta também, sim, né? Assim, né? acho que quando a gente fala de lutador de jiu-jitsu, a gente tem que olhar para esse outro lado filosófico e até espiritual. Quando eu falo Ah, espiritual, não tem a ver com a ah, religião em si, né? ah. Mas Não, de você não. cuidar talvez da sua alma, né? É, O quanto você passa de energia para é, os outros, né? Acho que é um lado da vida muito importante, né? não. E que faz parte sei lá, da jornada do É, lutador. assim, é essencial, né? Acho que faz parte da jornada do ser humano Do em, ser em si, humano. né? Porque ele chegou um momento que fisicamente você atinge o seu ápice, Sim. né? Isso vai Então, acontecer com todo mundo. todo mundo, Você tá. assim, eu já atingi o meu ápice há alguns anos atrás. Sim, eu não tô velho, eu tenho uma forma física muito boa, mas eu tenho 40 anos. Eu acho que se eu lutasse comigo com os 30, o 30 me ganharia. Não tenho Sim, chance de ganhar sim, de mim mesmo com 30 anos. Então, o meu ápice físico já passou, né? Então, acho que você começa a desenvolver a vida por um outro lado. Eu acho que isso que o Carlos fez, que eu acho fantástico, porque ele passou do ápice físico dele e ele nunca deixou de evoluir como pessoa, como ser humano. Ele começou a desenvolver para os outros lados, que você não tem ápice. O lado espiritual, não religioso. O espiritual que sim, eu falo do lado interno. Ele meditava sim. muito, ele era uma pessoa muito com a energia muito alta. Ele sabe, todo mundo. Vivi muito pouco, porque quando eu nasci ele já era bem mais velho, né? Você lembra? Você Eu teve lembro um. pouco, eu peguei no final da vida dele, então ele já estava bem velhinho, não estava mais, assim, estava lúcido, mas já não estava tanto, entendeu? Aham. Então, mas, assim, pelo tudo que as pessoas falam, todos os filhos dele, todas as pessoas próximas na história de vida dele, tanto é que minha mãe até escreveu um livro dele, Sim, que é sim. a biografia dele. Então, assim, você vê a jornada dele, acho fantástico, acho que é, a vida em si, pelo que eu vejo, tudo é questão de evolução, né? Acho que no dia que você para de evoluir, você começa a desevoluir, não tem estagnar. Sim, Ou você está crescendo ou você está caindo. sim. E ele sempre cresceu como pessoa. Eu acho isso o mais importante. Você nunca para de evoluir até o dia que você se for, entendeu? Morrer. Total, total. E eu acho que você está evoluindo, pô, isso aí é o meu objetivo de vida, evoluir o lado espiritual, o lado mental, o lado interno. Sim, Eu acho que se você conseguir evoluir como pessoa, né, que é o seu ser, né, você está evoluindo como pessoa em sim. todos os sentidos. O físico já sentiu o ápice, agora é manter ou segurar o máximo que você puder Sim. para não cair muito rápido, né, porque é inevitável. Pessoa com 60, 70 anos, sabe, É. 80, e só vai ladeira abaixo.
Então agora é se segurar o máximo possível nesse lado. Mas tem um lado mental, espiritual, Sim. interno, que eu acho que é um lado muito interessante, assim, especial, né? Do ser humano evoluir nesse sentido, se tornar um ser humano melhor, né? Eu acho que Sim. uma pessoa bem mais velha que se comporta ainda como um adolescente, assim, ele não evoluiu, né? Desevoluiu, então ele tá Exatamente. caindo. Eu acho, ao meu ponto de vista, assim, não é onde eu quero chegar de maneira nenhuma. E talvez, dentro dessa conversa também, tem muita gente que acha que, ou não sei se acha, né, mas não se liga tanto nisso e foca muito no físico, né, ou numa parte atlética ali ao longo da vida, e depois quando aquilo acaba, Não tem, porra, entra até perde o num rumo. desespero, cara, né, a Perde, gente, isso até é né? um lance, né, fala-se muito em depressão de atletas, né, quando o atleta entra no ápice e chega Não, naquele ponto e depois não tem mais, né, não, porra, beleza, já cheguei, e agora, né? não. Eu acho que isso é o mais comum na vida de qualquer atleta, né? Em todos os esportes, Sim, qualquer tipo de atividade física, muitos se perdem. A maioria, para te falar a verdade, eles chegam ao ápice, assim, ao, a fama máxima e de repente, e aí? O que você faz agora? exatamente. E Acabou, pô. depois, meu irmão? Como é Acabou, que você pô. consegue manter Acabou, pô. Ué, esse status, né? tem um estudo disso, tem um estudo de 95% dos atletas, eles acabam assim falidos, porque eles não conseguem, eles não aprenderam a administrar o lado financeiro, não aprenderam Sim, a desenvolver um lado profissional. Em todo esse momento que eles estavam na parte física, né, competindo, ou participando de qualquer coisa, corrida, ou sim, qualquer sim. tipo de futebol. Então, e aí? O que você vai começar a jornada? Se você começar a coisa perto dos 40, porra, é muito difícil, né? Assim, o seu mentalmente, você já não tem a aptidão e você ter digamos assim, a humildade de você se botar como o completo iniciante de alguma coisa é difícil, né? Quando você chega ao topo, mas digo Exatamente. não ao topo. Ainda mais de um cara como esse, né? Que, Exato, não é, digamos assim, não é todo mundo que chega ao topo, mas você se destaca e você está num patamar, num nível alto de alguma coisa. De repente você começar do zero da outra é muito é difícil, pô. difícil. Mentalmente é muito difícil, cara. Sim. Então, esse acho que é o principal desafio de todos os atletas de todas as áreas. E eu acho aí, indo de novo, voltando aqui um pouco pro nosso universo, eu acho que talvez durante o processo, durante a jornada, né, cara, esse outro lado, talvez evolutivo, né, não só na parte técnica e Não, física, mas na parte espiritual, é, né, ou talvez num lance de você ver o que você vai fazer depois, não, né, da sua vida, né, como não. que você vai Tudo, na parte sair financeira, daquilo, exatamente, como é que você todas vai as tratar a áreas. sua carreira, né, se você vai ser professor, né, e aquilo, não dá também para você virar a chave de uma hora para outra, né? Tipo, parei hoje de ser Não, atleta, e agora eu vou começar a dar não, aula. é um É um processo, processo que você tem que ir cuidando ao longo da jornada, não, né? E se preparando para esse momento, não, né? E se nutrindo não, de coisas que vão te deixar preparado, né? Quando não, chegar a hora. E voltando para essa sua história, eu acho que, de certa forma, acho que eu não sei se querendo ou não, você foi, né? Assim, você sempre foi um cara que pelo menos aparentava assim de fora, que buscou sempre essa outra parte também, né? Esse outro lado. E você demonstrou isso, inclusive, no seu jiu-jitsu na parte atlética, né? Assim, que era um jiu-jitsu muito refinado, né? E que talvez trouxesse ali conceitos ou fundamentos, né? A gente pode falar, discutir aqui alguns, né? Eu lembro muito, acabei de ter a experiência de ter um workshop com você e, assim, já me surpreendeu até da forma como você fez todo o approach ali, né, cara? Você falou assim, porra, mais do que passar uma posição técnica, vamos falar não, aqui de talvez um fundamento, né? E não, aí você usou um fundamento que eu gosto muito, assim, eu uso muito, inclusive eu faço algumas analogias, inclusive no jiu-jitsu, mas eu tenho até puxado nessa conversa nossa aqui, que é a da consistência, não, né? Que, assim, é importante para a vida também, né? Se você quer chegar a um objetivo, né?
não só a disciplina, mas a consistência, ela é muito importante, né? E você mostrou todo um caminho ali de consistência para você chegar no objetivo final. Então, assim, você sempre, de alguma maneira, usou esses fundamentos, né, para construir ali o seu jiu-jitsu. Eu acho que o meu fundamento principal, né, assim, é o jiu-jitsu para frente, assim, como é que eu ganho, né? Como é que eu consigo ganhar do meu adversário? E eu sempre tive um objetivo dentro da luta, né, dentro do jiu-jitsu, que eu sempre quis ser o melhor que o meu adversário. E não só melhor no fato de ganhar a luta, isso não é suficiente, porque você ganhar a luta, o que significa? Por uma vantagem, 2 pontos, você é melhor que outra pessoa? Às vezes não, né? Muitas Às vezes vezes você não. conseguiu aquilo ali, mas... Eu tô cansado de ver lutador muito pior do que o outro ganhar a luta. Sim, Então, sim. só o fato de você ganhar uma luta por pontuação, por uma vantagem, para mim não significa muita coisa, né? Que é o melhor. Acho que a única maneira de você provar que você é o melhor é você dominar o teu adversário e conseguir a finalização. Não tem outra maneira. Porque aí não tem dúvida. Vai falar o quê? Eu te derrubei, passei a guarda, montei, peguei. O que você tem para falar? Nada. Você foi completamente dominado, bateu. Vai falar o quê? Foi sorte? Não. Assim, foi um bote? Não deu pulo no teu braço? Isso é sorte. Vou dar 10, posso pegar os 9 você vai sair. Mas você, puxei para a guarda, raspei, passei, montei, peguei, não tem dúvida. Então, assim, acho que esse foi o meu objetivo. Como é que eu sou o melhor? Eu tenho que ganhar, eu tenho que dominar os meus adversários e finalizar. Tanto é que meu jiu-jitsu sempre se desenvolveu para esse lado, né? Sim. Desde, assim, é um reflexo da academia. O jeito que você luta é o jeito que você se programou, digamos assim, dentro da academia, fazendo a luta, né? Então, eu queria, desde dentro da academia, eu falei, bicho, eu quero ser o melhor. Eu tenho que ganhar todo mundo. E dar bote não significa nada. Então, tanto é que ninguém nunca me viu dando um bote. É risco. Você vai construindo ali as posições de uma maneira, de novo, muito eficiente. É o que parece de fora muito eficiente, né? E chegando ali, às vezes demora, né? Às vezes, como você falou, não é dando um bote. E eu acho que até a demonstração que você deu ali, principalmente naquele workshop, é isso. Às vezes a gente tem que ter... E é uma coisa que, de novo, a gente traz pra vida, né, cara? A gente tem que ter a paciência para construir o que a gente quer. Entender o tempo que a gente precisa. Se tentar construir muito rápido, você não consegue construir uma fundação sólida. Exatamente. Tem que começar com a fundação e depois, sabe, qualquer coisa que você bote em cima, você consegue sustentar. Sim. E voltando também no que você falou agora, o fato de querer ser o melhor, né? Obviamente, eu acho assim, já é um objetivo, uma meta, mas muita gente quer ser o melhor, né? Assim, o que faz você conseguir chegar lá, né? E até pensar o seguinte, porra, cara, eu tô fazendo mais do que meu adversário. Porque a gente tem que imaginar, inclusive eu acho que na época que você, enfim, teve seu auge, né, na sua carreira, foi uma época que o jiu-jitsu, cara, assim, era difícil, porque tinha muita gente. Né? Era muita gente muito bem preparada. A gente chegou numa evolução ali, né? De gerações. Eu acho que o jiu-jitsu está evoluindo. Né? Cada vez mais. E você pegou uma fase ali que, porra, bem difícil. Tinha muita gente muito boa. Então, assim, ser o melhor, porra, você falar uma coisa. Agora, como é que eu vou chegar e fazer para ser mesmo e acreditar? Porque eu tenho que acreditar que eu sou capaz, né? E às vezes deve bater também algumas inseguranças, né? Porra, meu irmão, será que eu treinei como o cara treinou? Será que, por meu jogo, vai dar certo lá na hora? Será que eu vou conseguir imprimir aquilo ali? Será que eu vou ter calma e paciência para conseguir, né? Fazer o que eu programei para fazer? Enfim, entra muitas questões, né? Não. Assim, eu nunca me deixei pensar muito, me duvidar de mim, não, pra falar a verdade. Eu acho que, assim, ou você está preparado ou não está. Eu acho que teve momentos que eu estava super bem preparado, teve momentos que, porra, no meio do campeonato, falei, caraca, não estou bem. Mas, assim, você sentiu isso no meio das lutas já, assim, eu comecei a cansar, e viu que não era normal. Tipo, exato, mas assim, eu sabia, acho que algumas vezes, como eu comecei a lutar
MMA, e teve uma luta de MMA perto do Mundial. É, 2 vezes isso. sim. Então eu cheguei lá, minha pegada começou a cansar muito. Que eu tava treinando, não tava treinando muito de kimono. Então eu senti muita pegada. Falei, pô, então. Aí você começa a se guardar, né? Falei, pô, não tenho mais tanta energia para Sim. partir para finalização. Você segura um pouco. Diminui o ritmo da luta. Eu acho que isso eu já senti um pouco. Várias vezes falei, meu Deus, tô morto. Semifinal, a luta acabou com, porra, 3 palmos de língua para fora. Falei, caraca, tem que recuperar, que vou ter mais luta pra frente. E assim, aí vamos que vamos, né? Acho que, assim, sufoco, pô, passei sufoco a vida inteira dentro da academia, treinando, assim, acho que uma coisa que você meio que tá um pouco acostumado, né? Fala assim, sufoco eu já passei muito, isso aqui não passa de mais um, meu. Já saí Sim. de muito, assim, por pior que a situação esteja, tem a luz no final do túnel, tá lá, não se apagou ainda, Sim. só se apaga quando a luta acaba. Sim. Então, tem luta ainda, a luz tá lá. Tô vendo aquela luz ali. Vou caçar Mas é ela, isso né, aí, meu? mas... E essa coisa do treino, né, cara? Eu acho que talvez seja outro aspecto importante, né? De você, no dia a dia, né? As experiências que você tem, e de novo, voltando até um pouco para o lado da família ali, de você ser treinado por pessoas que são muito capacitadas, né? E você ter ali um sparring também de alto nível, isso te ajuda muito, principalmente na parte de autoconfiança, né? Você fala assim, porra, Com irmão, eu tô certeza. treinando com os melhores, né? Eu tô É. sendo treinado pelos melhores. Eu acho que o principal, assim, que do fato de repente, pertencer à família, eu acho que são, para mim, pelo menos, foram os exemplos, né? Que assim, você tem pessoas como exemplo de dentro da sua família. Então, assim, as possibilidades, você fala, são infinitas. Fala, pô, eles já chegaram lá, então eles já botaram, sabe, já botou o patamar lá em cima. Falou que, Sim, assim, é possível. Você já tem isso como um, um alcance possível. Nada é impossível. Eu acho que, de repente, quem não é Grace, você não tem exemplos de familiares. Você é você contra você mesmo, entendeu? Tipo sim, assim, eu vou chegar onde eu cheguei, mas aonde? Onde eu passo, sabe? sim, Eu acho que no meu caso, assim, eu sempre olhei para gerações passadas, assim, pô, meu avô, o Hélio, todos os campeões da família, assim, olha o que eles conquistaram, olha, pô, sabe, o que eles alcançaram. Eu falei, pô, você se bota e fala, é lá que eu quero, é entre eles que eu quero estar, entendeu? Então, você tem um alvo que você sabe, você sim, sim. para você alcançar. Eu acho que isso me deu muita motivação de tentar me dar sempre o máximo de si, entendeu? Tipo Mas isso, assim, isso não te traz também uma responsabilidade também? Eu tô perguntando isso porque, assim, são coisas que talvez, cara, na mente, né, na cabeça de um ser humano normal, são medos, são receios, são inseguranças que acabam então, vindo, né? De você se questionar, falar é, assim, porra, meu irmão, mas eu tenho que provar então, que eu sou o melhor, eu sou um Gracie, eu não posso perder para aquele cara. eu acho que existe de tudo, né? Acho que cada um pensa de uma maneira Sim, única. sim, Eu acho que quem se bota muita pressão, você está se botando uma barreira na sua frente, né? Então, quanto mais problema você cria para você mesmo, quanto mais barreiras você cria, que você tem que ultrapassar, que você está criando. Então, eu nunca criei barreira para mim ao ponto de eu não ter que provar nada para ninguém, eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Isso nunca passou da minha cabeça de eu tenho que provar ou atingir alguma meta. Eu acho que assim, não tem que provar nada. Eles fizeram a história deles, eu acho que agora eu estou construindo a minha. E ao contrário, eu acho que eu usei isso tudo como uma ajuda, uma impulsão de é possível, se eles conseguiram, isso está me ajudando a conseguir também, entendeu? Então, sim. pressão, eu nunca me pressionei de eu tenho que provar alguma coisa, eu tenho que ganhar, não tenho que ganhar nada. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que, pô, eu tenho que fazer o meu melhor e cabeça Legal. limpa. Se eu conseguir é problema meu, se eu não conseguir, é problema meu também. Então, acho que quem se pressiona muito não consegue É, alcançar, sabe, os exatamente. objetivos, porque Sim, você está criando barreira para você mesmo. Então, sim, existe pessoas que é, não é dentro da família, existe qualquer. Quando você tem um pai, ou sabe, quando você tem alguma coisa que você tenta ser melhor que aquela pessoa, que você tenta
e você não consegue ficar muito nervoso, você cria barreiras para você mesmo, né? Sim. Então, acho que, para mim, isso nunca foi num ponto negativo, ao contrário. Sempre me ajudou, sempre me impulsionou a me dar mais força para para dar o melhor de mim. Mas você deve ter tido, né? Assim, eu acho que todo mundo tem ali alguns momentos difíceis, né? Porra, pegou, sei lá, um cara que às vezes até no treino mesmo, você fala assim, porra, cara, o cara me dificultou aqui, o cara me pegou, enfim. Você fala assim, porra, eu nunca esperava isso, né? Assim, eu achava que era imbatível naquilo ali, o cara conseguiu, de certa forma, me vencer ali. Isso não traz, às vezes, uma certa insegurança e fala assim, porra, eu não sou quem eu achava, ou porra, talvez eu tenha um ponto fraco aqui que eu não tinha visto. Isso pode acontecer num momento importante da minha vida, entendeu? Assim, tô falando isso porque, de novo, martelando um pouco na questão da sua confiança, que eu acho que é muito nítida, e como é que você chega, né? Porque eu acho que todo mundo tem um momento de insegurança, o de questionamento, né? Por mais que você tá o tempo inteiro batalhando com isso aí, você, porra, irmão, tem uma hora que aparece. E você tem que lidar. Cara, assim, isso eu lidei muito desde jovem, né? De você tentar, é o processo de você melhorar. Então, assim, quando eu comecei minha jornada, quando eu decidi ser realmente lutador, assim, ninguém esperava que eu ia ser coisa nenhuma. Eu era gordinho, fora de forma, eu entrava em campeonato, perdia muito mais que ganhava. Assim, ninguém reparava muito pro Roger, não. Aí, só que chegou um momento que eu botei na minha cabeça e falei, porra, agora quero ser o melhor. Então, comecei a treinar. E assim, eu tinha, acho que 15 anos, 14 para 15, eu botei na cabeça, falei, vou ser o melhor. E comecei, acho que era 15 anos, aí comecei a treinar todo dia. Assim, até as pessoas, até eu começar a ultrapassar certos desafios, as pessoas repararam, começaram a olhar para mim e falar, porra, o garotão aí tá melhorando, demorou, pô, sei lá, 4 anos. Então foi muita massa nessa época toda, foi muita massa. Então, e esse processo todo, desde essa época que eu comecei a treinar muito, eu tive um processo de evolução não rápido, mas mais rápido do que todo mundo ao meu redor. Então, todo mundo Você que foi sentindo isso. sim, vamos dizer que todas as pessoas que me ganhavam fáceis, foi passando mês, foi passando mês, foi passando ano, e daqui a pouco não tá me ganhando fácil, daqui a pouco eu tô ganhando, Sim. daqui a pouco não tem mais nem chance. Aí tem sabe, aí roxa, marrom, aí você vai subindo. Então você passa do primeiro desafio, dos azuis, depois os roxos. Daqui a pouco os marrons não estão te pegando mais, daqui a pouco você vai pegando marrom, aí os pretos já tá fazendo duro. Aí tem os campeões mundiais que te pegam, mas daqui a pouco não começa a não te pegar. Então teve todo esse processo na minha carreira, na minha vida. Então, assim, deu muita coisa errada, já bati muito, já tomei muita massa. E assim, aí cheguei na faixa preta e continuei evoluindo. Só que quando eu cheguei na faixa preta, assim, todo ano eu sentia uma evolução, né? Tanto é que você vê o meu primeiro campeonato de preta com o meu último, assim, eu só evoluí. Assim, você vê, eu finalizei muito mais. Nos últimos 2, eu peguei praticamente todo mundo, né? Teve um que eu finalizei todo mundo e no outro eu peguei todo mundo menos um. Então, esse processo de evolução meu nunca parou. Então, e assim, chegou um momento, eu queria me gabar, mas não tinha... Assim, os erros, acontecia erro na academia, você dá um mole, o cara te pega. Nunca fui imbatível. E treinando, você não tá sempre no teu melhor, você não tá sempre dando o melhor de si. Pô, é treino. Sim, mas Então, isso não assim, te deixava, isso não te abalava? Cara, não me deixava abalar, porque assim, não é que você não tá no seu ápice do físico e psicológico igual você se prepara para uma luta. O campeonato, por luta, você tá, às vezes, saiu no dia anterior, tô cansado, treinei a semana toda, você sabe, é normal. Então, isso... Sim. Eu sempre tive isso como uma coisa muito normal, assim, eu nunca me achei imbatível, assim, não posso perder. Porra, claro que eu posso perder, eu fiz um erro, eu perco, pô. Sim. Então até em luta, eu acho que às vezes na academia eu fiz um erro, errei, eu acho que de repente eu sentiria isso que você está falando, se começasse a acontecer diariamente, uma coisa constante. Eu falo, tá bom, eu falo, pô, não estou conseguindo mais, mas isso, eu nunca senti isso, já aconteceu vários momentos.
né? Mas depois disso, eu comecei a ficar muito à frente das pessoas ao meu redor, das pessoas que eu treinava. Então, ninguém, assim, tomar amasso, porra, ninguém me amassava mais, entendeu? Então, assim, não lembro a última vez que eu fui amassado, pô, não lembro, assim, eu era um garoto. Já bati Legal. várias vezes, já perdi treino, sabe? Mas normal, não é sempre que eu tô o meu melhor. Sim. Já perdi luta, mas eu nunca fui amassado numa luta. Todas as lutas na faixa preta que eu perdi, assim, honestamente, cara, moralmente eu ganhei, bro. Assim, teve muita decisão do juiz ali, sabe, mal interpretada, o que fosse. Eu não me importo com as derrotas. Sim. Aí as pessoas falam, pô, o Roger nunca acabava a luta ganhando ou perdendo, até perdendo ele tava, sabe, não ficava aquela briga por reclamação. Cara, Aceitava bicho, acabava a luta, bicho, assim, tá bom, teve uma outra luta que eu perdi realmente, perdi numa pequena vantagem, perdi, normal, aceito, sem problema nenhum. Até aceito, acho que eu fui roubado, mas assim, mas moralmente, para mim eu ganhei, pô. Assim, independente do juiz ter dado para ele, mas, cara, né, ao meu ver ali, o juiz deu uma coisa errada, ou pô, o cara fugiu a luta mais do que, sabe? Moralmente eu ganhei. Porque pouca pessoa ele entrava no confronto comigo assim, sabe, 100% vamos lutar. E eu ia assim, vamos lutar, mano. Eu nunca amarrei em luta nenhuma, nunca andei para trás. Minha luta sempre para frente. Porra, quem que faz isso contra mim? Então, quando você vê o cara recuando estrategicamente, o cara tá tentando te ganhar, ele não tá tentando lutar com você, ele tá fazendo o máximo para te ganhar. Então, assim, até aí o juiz dava um erro, falava, tá bom, vou tentar correr atrás aqui na luta, e você corria, e daí, porra, enfim. Mas esse lado de, porra, não tô conseguindo, já, porra, tô tentando, tô perdendo, tô meio amasso, assim, não quero me gabar, não quero parecer, mas assim, eu assim, já perdi treino, já perdi luta, normal, não tô nem aí, já perdi, aceito as minhas derrotas, não tem problema, mas esse lado de criar dúvida, não sei, não tá dando um erro assim, acho que nunca senti muito. Não, é legal você falar isso, e eu puxei e insisti um pouco essa conversa, porque, de novo, eu acho que muita gente, né, e eu acho que não é só, eu sempre gosto de usar a ferramenta do jiu-jitsu como exemplo para a vida, né? Às vezes a gente tem insegurança porque a gente não consegue fazer ou encontra um problema e a gente manda para trás. Não. E é legal, assim, de novo, trazer uma referência como você que soube de alguma forma lidar. Acho que a primeira coisa que você falou é de não se preocupar muito, não ficar colocando essas barreiras, né? Não aceitar muito isso, porque isso daqui a pouco realmente vai te afundar de alguma maneira, né? Então, o saber lidar com esse lance, que eu acho que é muito importante, né? Com as suas inseguranças, não deixar elas te consumirem muito, para que você, meu irmão, de certa forma, perca essa sua força, essa sua confiança, que tem todo um lado bom. E o que você falou, não é se gabar, mas é você ter uma confiança de você, né? Do seu jiu-jitsu, do que você faz. E saber que, na real, meu irmão, é isso mesmo, não toma amasso, né? Por quê? Porque eu treinei muito, enfim, porque eu tenho essa visão e por várias coisas que você construiu para chegar nesse ponto. Eu sempre tive assim, uma determinação muito grande, né? Eu nunca aceitei derrota. Eu acho que eu nunca me preocupei em ganhar, eu só não aceitava perder. Tem gente que se preocupa com a vitória. Eu não posso perder. Assim, a vitória para mim, é claro que é uma coisa boa, para quem não gosta de ganhar. Mas a minha preocupação maior, a derrota me incomodava muito mais que a minha vitória, que entendeu? É uma filosofia, até do Hélio Gracie fala isso, né, cara? O jiu-jitsu foi feito para você não perder, não mais do que ganhar. Eu só não quero perder, ninguém me ganha. E você chegou a talvez a um ápice aí de nunca ser finalizado em competições, né? A juvenil foi uma vez. Mas enfim, na faixa preta, vamos já pegar assim, na época que a gente começa a aparecer muito, assim, você nunca foi finalizado, isso é raríssimo. Não sei se existe outro atleta que tenha essa marca, né? E assim, são os desafios que você vai passando, né? Assim, se você chegou numa parte no treino, treinou com alguém que está te dando dificuldade, isso torna um desafio que você tem que ultrapassar. E era o meu objetivo, sabe? Melhorar daquela situação. Aí até você conseguir começar a ganhar o treino. Então, aí passou, agora o outro.
Aí tem alguém que dificulta, você vai, treina ao máximo e pum, aí começa a ultrapassar esse desafio e vai indo. E, né, a vida é feita de desafios, né? Sim. Mas, Eu tava vendo Tava aqui, eu geralmente dou umas estudadas assim, só pra ver se eu tô... vou falar coisas mais... Às vezes eu puxo aqui como esse lance da finalização, né? Você nunca tinha sido... Foram coisas que eu fui pesquisando aqui e vendo, né? E eu vi aqui nas suas lutas, cara, que um cara assim, que eu acho que já perdeu algumas vezes é o Xande, que inclusive é um cara que eu tive mais de uma grande ídolo meu aí, que eu tive a honra e o prazer de conhecer. Ele veio aqui em casa, ficou alguns dias aqui, a gente treinou, legal. ele fez workshop, a gente criou uma conexão, assim, a gente se fala muito. E engraçado, quando ele tava aqui também fazendo esse workshop, ele tava falando na guarda dele que ninguém passava 10 anos. Ele falou: o último que passou foi o Roger. Então existia, né, essa disputa entre vocês dois ali. Talvez fosse ali uma briga mais acirrada ali, né? Assim, era um cara talvez que te complicava em algumas coisas. Pois é. Então, eu vi que você tinha algumas derrotas. Falei assim, pô, esse cara, o Xande, ele incomodou o Roger de alguma forma, porque tinha umas marcas de derrotas com ele, né? Foi. Assim, acho que naquela época lá, ele era os atletas mais de ponta, né? O Jacaré, ele. Sim. Que acho que sempre chegavam nas finais, né? Então a gente se atracou muito. E você, então, você tem essa marca, e até voltando pra história com ele, tem essa marca de ter sido o cara que conseguiu passar a guarda dele, que ele fala que, porra, que nego não passa, né? Ele usa, inclusive, essa teoria do diamante. Ele mostrou aqui o Mário Filho, que é o jornalista, fez uma brincadeira aqui com ele, amarrou ele todo, meu irmão, botou o cara vendado, tentou passar a guarda dele assim, não conseguiu passar a guarda do cara. Enfim, mas você conseguiu fazer uma coisa que, porra, sempre foi muito difícil. Teve algum lado ali mais estratégico pra você vencer um negócio que, porra, era muito difícil, né, de ser atingido ali? Então, eu nunca fiz muita estratégia para luta nenhuma, não, vou te falar a verdade. Acho que a única estratégia que eu fazia, assim, se o cara é muito bom de queda, eu vou puxar. Fora isso, assim, o que vier veio. Eu nunca me preocupei com o meu adversário. Eu me preocupei comigo mesmo. Legal. Eu acho que eu nunca fiz uma estratégia específica em cima de alguém ali, né? eu tenho que fazer uma coisa diferente do que eu já faço. Isso aí eu nunca nem pensei. Eu falei, eu vou implementar o meu jogo. Tem que deixar ele vir com o que ele tiver que melhor, que eu vou com o que eu tiver que melhor. Se o que eu vou, o que eu tenho de melhor. A única estratégia que eu lembro, assim, mais específica que eu fiz foi na minha luta com o Bochecha, que era 15 minutos. Eu falei, eu vou jogar na defensiva nos primeiros 5, que para guardar energia. Foi 15, né? Pô, o cara mais leve, mais pesado, mais novo, ele vem bem agressivo no começo. Eu falei, pô, não vou me desgastar no começo da luta, que, poxa, para não me dar mal no final. Sim. 15 minutos, né? Bastante tempo. Então, a única coisa que eu fiz foi essa vez, que eu falei, eu vou jogar defensivamente nos primeiros 5, aí depois eu vou começar a imprimir o ritmo. Só. Fora isso, não tinha muita estratégia de luta, não. Não, legal, porque de novo traz a questão da confiança né, no que você faz e focar no seu, né, cara? Não no outro, né? Assim, mais como você vai reagir, né? Você. Luta é muito feeling, né? Você tem que sentir o que está acontecendo na hora. Não dá para não dá para tentar prevenir o quê, pô? Vou puxar para a guarda, para minha esquerda, porque o cara passa bem para a direita, e pô, aí não dá certo. E aí? Já deu problema na tua cabeça, porque uma vez que você tenta puxar a luta para um lado e vai para o outro, você já não está no lado que você quer, já não está bom. Sim. Então já é ruim, pô. Então, assim, não dá para você prevenir. Exato, a luta de 10 minutos você vai prevenir o que os primeiros 2. A primeira puxada eu consegui o que eu queria. Porra, e aí o final? Tá bom, ficou em pé, tem que puxar de novo, aí de novo e de novo. E aí? Então, sabe, toda vez não dá muito para tentar ser muito específico, pelo menos para mim, sabe? É mais o feeling ali de, bicho, o que tiver que acontecer, eu vou reagir quando o problema aparecer na minha frente. Aí eu lido com ele. Enquanto o problema não tem. E assim, ele é bom de triângulo. Tá bom, eu vou mudar o jeito que eu passo para me defender do ataque dele. Então eu já estou fazendo que eu não sou muito confortável, já estou me atrapalhando.
Sim. Então, quando você tem que mudar o que você faz de melhor, você está se atrapalhando. Então, eu nunca me preocupei muito de mudar o meu jogo. Teve um lance que você falou também lá no workshop, assim, que também ficou marcado, assim, eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando, que é, você usou, assim, até uma analogia de ficar acumulando coisa no seu armário, né? Você falou assim, porra, às vezes a gente fica nessa, não sei se é ansiedade, mas eu vejo muito uma galera, principalmente os novos, assim, né? Uma molecada, assim, que quer saber um monte de posição, né? Você falou assim, porra, às vezes o mais importante é você saber bem algumas, né? Algumas posições, mas você, porra, saber muito bem elas, se aprofundar nelas, do que você ter um armário cheio de coisas que você, porra, provavelmente não vai nem usar, ou não vai nem saber, ou não vai saber bem nenhuma, né? Porque são tantas opções. E foi outra coisa interessante que tem, acho que muito a ver com o que você estava falando, né? De confiar ali no teu jogo, que era um jogo perfeito, completo ali, né? Tava pronto para qualquer situação. Eu acho que as pessoas, eles não têm paciência de desenvolver aquilo que eles vêm aprendendo, né? Então eles querem aprender uma coisa rápida e eficiente. Sim, exatamente. Então, porra, na vida não tem caminho rápido, né? Não é só no jiu-jitsu, é na vida. Então, se você tentar buscar o caminho rápido, é curto, sabe? Sim. Não vai conseguir te levar longe. Sim. Eu acho que o jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas negligenciam o fato de tentar aprimorar tudo aquilo que eles já sabem, em vez de querer ficar aprendendo coisas novas que vão mudar, vão fazer eles melhores. Mas, assim, tudo leva tempo. Tudo é difícil você aprender. Sim. Tudo. Acho que o estrangulamento mais básico, que é o estrangulamento da montada, é mais simples. As pessoas, meus alunos, por exemplo, eles aprendem na primeira semana, eles já estão aprendendo, nas primeiras 2 semanas. Cara, eu só consegui aplicar esse estrangulamento com eficiência mesmo, depois de anos na faixa preta. Eu nunca consegui aplicar antes. É isso que as pessoas não entendem. Eles simplesmente param de querer desenvolver coisas que são fundamentais. O estrangulamento básico de qualquer situação. Você tem um estrangulamento básico bom de todas as situações? Você tem um armlock normal de todas as situações? Por que então você quer dar um armlock voador? Sim. Assim, é fundamental você desenvolver aquilo que você sempre aprendeu bem, saber fazer bem. Quando você quer escolher dar uma pirueta naquele momento específico, ótimo, pode dar. Mas se você está dando isso porque você não consegue buscar outro caminho, então o único caminho para você é tentar dar uma pirueta e cair do lado, assim, então você bateu um muro, você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Então você não consegue ser um lutador fantástico, dando malabarismo. Não dá, pô. Isso que as pessoas, eles não têm a paciência de desenvolver, os movimentos. Não é simples, não são simples. As pessoas falam que é um movimento simples. O que é simples? Você dá no alguém parado? Essa é simples, exatamente. É super simples. Você dá praticando isso foi outra cara coisa que você frente, falou, né, cara? Você falou assim, o treino, um treino importante é um treino de resistência, né? Assim, que você tem uma resistência contra para você entender se o negócio está funcionando ou não. Porque tem muita coisa também, e a gente vê isso também, até hoje com internet, a gente vê umas coisas, meu irmão, elaborando, cheio de malabarismo, mas, para funcionar aquilo ali, o cara tem que estar quase parado, né? E qualquer movimento que o cara faz de resistência ou mude aquilo ali, já pode mudar tudo, né? Exatamente. Então, assim, acho que você tem que, pelo menos, desenvolver tudo aquilo que você já aprendeu. Não adianta você começar aprendendo uma posição nova por dia. Todo dia tu aprende a coisa nova. Quando que você vai parar e praticar o que você aprendeu por semana passada e na semana anterior e na semana anterior? Você só está coletando informação. Sim. Você não está se dando tempo de aprimorar em nada do que você está aprendendo. Sim. Tem coisas mais simples, você pode pegar mais rápido, tem coisas que não. E não é só pegar mais rápido, é dependendo da pessoa que você luta. Você luta ou treina com pessoas de níveis diferentes. Então, como é que você consegue finalizar o cara que tem a defesa boa? Exatamente. É difícil pra caramba. Você acha que você vai fazer o quê? Você vai aprender uma coisa mirabolante para pegar ele? Mas ele vai dizer, tá bom, pegou ele uma vez. Não pega mais, que ele vai aprender o que você está fazendo e vai se defender. E aí?
Então não é uma coisa tentar surpreender o seu adversário. Tá bom, numa luta, de repente você surpreendeu, mas e no treino diário? Isso que conta, entendeu? Sim. Então acho que isso é o mais importante. As É, pessoas. e eu acho que isso conecta muito, como você falou mesmo, com a vida, né? Assim, a coisa da gente construir leva tempo, né? A gente tem que ter paciência também. Eu acho que a ansiedade, e é uma coisa muito normal, inclusive hoje em dia a gente fala muito de ansiedade, a gente já quer aprender, já quer botar um monte de coisa, e a gente não tem essa calma para ficar no dia a dia fazendo a mesma coisa, e repetindo, entendendo e cada vez mais se aperfeiçoando, né? Porque talvez essa simplicidade que muitas pessoas enxergam no seu jogo, porra, tem muita energia gasta, né? E um aperfeiçoamento em detalhes ali que às vezes a gente não consegue ver. Eu vi também recentemente uma conversa sua, e você falando também uma coisa que às vezes eu passo também para os alunos, que a gente tem que preparar a presa ali, né? Assim, antes de dar o bote final, você tem que realmente dominar muito. Se você não está num posicionamento muito dominante, Você não consegue. Como às é que vezes você você vai tá dar? gastando energia e não vai chegar. E tá dando opção ali pro cara sair. Então, a preparação para você chegar aí, como você falou, na finalização e até parecer simples, né? É uma coisa, de novo, treinável e que tem que ser olhada ali com um certo foco, né? Não adianta você sair querer fazendo um monte de coisa, você não consegue. E assim, são várias etapas, né? Aí você aprendeu, tá bom, você está aprendendo a desenvolver, só que no começo você acaba gastando bastante energia para fazer aquela posição funcionar de Sim, começo, né? sim. Aí ainda tem a fase que agora você tem que aprender a fazer isso com menos energia, com a técnica, porque quanto mais energia você bota, mais força você bota em qualquer técnica, você está compensando a técnica com força. Exatamente. Agora você tem que descompensar. Claro, tem certas coisas, você tem que botar um pouco de pressão, você tem que fazer um pouco de força. Não é nada você usa zero. Mas quanto mais força você usa, mais você está compensando a falta de técnica. Sim. E é bom, mas aí o teu jiu-jitsu depende da tua força. Você cansou, você não consegue fazer mais. Sim. Então tem esse lado também, que assim, tem a parte que agora você tem que desenvolver aquilo que você desenvolveu com o mínimo de força possível. Sim. Senão, quanto mais velho você fica, mais teu jiu-jitsu cai. Também tem isso, que foi uma coisa que a gente normal, falou. Exato, Não, normal isso acontecer, mas tem gente que decai muito, Sim. porque o jiu-jitsu é baseado muito baseado na força. Na força, na força física. Sim. Que acaba, assim, vai ficando mais velho, até quanto tempo você consegue manter, né? Exatamente. Não, e outra, talvez, Roger, que acho que a força física, o desgaste físico, na verdade, ele está muito associado também com desgaste mental. Não. Né? E até indo, vou trazer de volta aí você usou como exemplo aí a luta com o Bochecha. Eu acho que você não só cansou ele ali fisicamente, mas mentalmente, sim. Emocionalmente você começou a cansar ele também, né? Então assim, esse cansaço ele vem junto. Né? Quando o cara gasta muita energia, não é só o físico que vai embora. O cara começa a ter menos clareza, acaba tendo menos precisão, menos reflexo, né? Até o próprio Rickson fala assim, o cara começa a ficar burro, né? Começa a agir de uma maneira errada. E você comentou isso ali naquele dia lá, que ele falou assim, porra, ele fez um movimento ali que talvez pro nível dele não faria, mas foi ali um desespero, foi ali já tinha esgotado talvez ali uma parte emocional, né, o intelectual ali para ele realmente fazer os movimentos certos, né? Então isso está muito atrelado, não só a parte física quanto a parte técnica, mas a parte com certeza mental e até 100%. voltando pro início da nossa conversa, espiritual, né? Por isso que essa conexão, né, é muito importante. Se você não tem uma clareza de pensamento naquele específico momento ali daquela situação, você não consegue, vamos decidir da forma mais clara possível. Você erra, né? Sim. Então, se você tem uma clareza, você tem uma visão, você consegue ter uma escolha melhor. Você consegue ver a situação mais ampla. Se você está estressado, se alguma coisa está te incomodando, a sua visão fica bem reduzida. Sim. Então você não consegue, as suas opções ficam menores, né? Porque é só baseado naquilo ali. Aí a pessoa erra, né? Aí você errar você se aproveita, né? Ali, naquele caso, ele se aproveitou dessa situação ali, né?
Mais um lance assim que eu acho também que dentro da sua jornada aí, né, você fez a transição primeiro ali talvez pro sem kimono, né, fez algumas lutas no ADCC em que você, porra, teve também muito sucesso, né? E a gente sabe que muitas vezes quando a gente tira o pano, né, é difícil, né? Lógico, depende do jogo, mas muita gente não se adapta, né? Ou cai o nível, enfim. E você não teve essa perda de nível técnico, muito pelo contrário. Porra, você teve grandes. Alcançou também muitas coisas ali no sem pano, né? E depois de uma transição que talvez seja mais difícil, que é pro MMA, né? Que aí você vai para uma outra, muda muito, né? A gente tem essa Aí questão muda da distância, soco, completamente. porra, é uma outra dinâmica, né? E como é que foi essas transições, né, cara? E você conseguia de novo manter um nível técnico, um nível espiritual, no sentido, de novo, de estar muito conectado ali. Eu acho que as suas lutas sempre foi você representando o que você é, daquela forma, né? Acho que a transição do kimono para o sem kimono foi fácil de uma maneira, porque o meu jogo nunca dependeu muito de pegada de kimono, né? Claro que na luta de kimono você segura, Sim. normal. Tudo que você faz, você está segurando o kimono. Pro sem kimono você não tem, então fica uma coisa muito mais escorregadia, é mais difícil. Sem kimono... Mas você acha, só te interrompendo aí, porque às vezes é até uma questão, você acha que o fato da gente ter o kimono no treinamento do dia a dia, isso refina a nossa técnica, o nosso entendimento técnico? 100% certo, porque a luta de kimono é muito mais técnica do que a sem kimono, muito mais. Isso aí não tem comparação. Tanto é que é muito... Você vê muito uma pessoa com um porte, uma pujança física, automaticamente ele já é muito mais duro no sem kimono. Sim. Porque a parte física conta muito mais. Você escorrega, você explode, você não... É difícil você controlar uma pessoa quando você não consegue segurar, né? O kimono você trava. Se eu estou segurando o teu kimono, você não consegue rodar, você sabe? Eu evito a tua movimentação baseado nas minhas pegadas. Então a sua pujança física conta muito menos, porque seu corpo tá travado. Você não tem a liberdade corporal que o sem kimono dá. Sem kimono, se ninguém vai te segurar, tudo é escorregadio. Assim, é muito mais limitado o controle da outra pessoa, muito mais. A aproximação, como é que você vai se manter próximo da pessoa? Se você não tem onde segurar. A pessoa te empurra, você se afasta. Então, você consegue sair de situações muito mais fáceis de sem kimono do que com, porque simplesmente pelo fato que o escorregadio da luta evita que você fique preso àquela pessoa. Mas eu tô falando até de nível de visão técnica, porque assim, o que aconteceu, inclusive nessa transição, quando começou a ter competições sem kimono, muita gente do jiu-jitsu se deu bem, inclusive sobre luta livre, por exemplo, que os caras já estavam acostumados com aquilo ali no dia a dia, mas talvez a galera do jiu-jitsu tinha uma parte técnica. Mas por causa que o kimono te dá uma habilidade, um nível técnico muito maior do que o sem kimono. Então, quando você tira o kimono e começa a treinar o sem kimono, você já tem um entendimento, já tem um nível técnico muito maior. É por isso que o de kimono sempre ganhou as lutas sem kimono. Porque eles têm um entendimento técnico muito maior do que o sem kimono. Então, isso é mais técnico. Então, quem treinou a vida inteira de kimono, ele consegue tirar o kimono e alcançar um nível técnico muito maior. Quem treinou a vida inteira sem kimono, quando ele bota o kimono, o nível técnico dele é muito inferior. Então o desequilíbrio é muito grande, entendeu? Muito grande. Mas do de kimono para o sem kimono, não. Mas o principal, para mim, foi quando eu comecei para o MMA, né? Porque acho que o principal desafio que eu senti indo para o MMA é a velocidade da luta. Porque eu não sou lutador de uma característica rápida. Tanto é que se eu olhar todas as minhas lutas, basicamente, eu começo um ritmo mais devagar e vou acelerando conforme a luta vai desenvolvendo. Todas as minhas lutas foram assim. Então, tanto é que nas faixas coloridas, onde o tempo era mais curto, que eu era obrigado a começar mais acelerado, e era muito mais difícil, eu quase perdi a primeira luta, eu saía muito mais cansado. Porque como a luta é mais
mais curta, eu era obrigado a acelerar o meu jogo, mas eu não tenho a característica física Entendi. de começar rápido, né, com a minha musculatura. E para o MMA, você já começa a 1000%. Você já começou já na trocação, derrubar, então foi muito mais difícil fisicamente para mim adaptar para o MMA do que para o Senkimono. O Senkimono, apesar de escorregar ser mais difícil, mas você não tem que se preocupar com a pancada. O cara vai vir Sim, tentar te derrubar. Você sim. pode controlar, usar energia para se defender do ataque do seu adversário no começo e depois aumentar o ritmo da luta. O MMA não, porque a luta já começa muito rápido. Quando o cara começa soltando soco, chute, pontapé, você é obrigado a engajar na luta, né? Sim. Então, isso para mim, fisicamente, foi muito mais difícil, adaptável do MMA do que qualquer outra coisa. E você acha, cara, se perguntando de uma visão até do jiu-jitsu hoje, recebi numa conversa nossa aqui o Vinícius Anthony, que é um grande treinador de MMA, veio do Karatê, né? Então foi treinador do Lyoto, treinou o Vitinho também um tempo. E ele fala muito dessa questão do Karatê, da essência do Karatê e o que o Karatê hoje virou, principalmente na vertente esportiva, né? O quanto desconectou da sua essência e da sua eficácia, da sua eficiência, né? Como arte marcial. E você acha que o jiu-jitsu corre um pouco esse risco se ele ficar muito forte na vertente esportiva? Ou talvez assim, a geração de hoje, né, tá mais desconectada talvez de coisas da essência? Por exemplo, a gente volta um pouco para a essência do jiu-jitsu, ele foi muito baseado na questão da defesa pessoal, que hoje é pouco praticado, né? Assim, sim e não. Eu acho que você usou o exemplo do karatê, né? Assim, eu sou completamente ignorante nesse sentido. Se ofender alguém, por favor, me desculpe. Não é minha intenção. Adoro o karatê, sou muito amigo do Lyoto, dos irmãos dele. Eu acho que tem várias modalidades do karatê super eficientes, Sim, de luta. sim. Os caras são feras mesmo na parte da trocação. Sim. Mas, assim, se você olhar para ver no passado, né, onde o karatê era como luta e artes marciais, eu acho que, pelo que eu ouvi também, pessoas que entendem muito mais do que eu falando, eu acho que quando ele foi para a Olimpíada, que o esporte se afundou como arte marcial. Exatamente. Porque você não vira mais luta, né? Vira um esporte. Exatamente. Então, no momento que foi para a competição, todas as regras são feitas para atrair um público. Não é mais a essência da luta. Sim. Eu acho que isso que o karatê sofreu de repente, desculpa se eu estou errado, alguém discordar comigo, comigo, mas exatamente, eu acho que a conversa é por aí mesmo, e essa é a preocupação até do jiu-jitsu, você acha que... Então, se o jiu-jitsu for para as Olimpíadas algum dia, tem esse risco, né? Porque vai virar uma coisa, vai perder a essência da luta, vai ficar uma coisa como é que eles desenvolvem para o lado comercial. Porque a Olimpíada é comercial, né? Sim. É o que eles conseguem vender mais para agradar o público. Sim. Então, assim, eu acho que, por enquanto, até hoje, existem outras federações que eles não estão muito preocupados com a essência da luta, né? Tanto é que a China da faixa preta, mas eu acho que, ao meu ver, a IBJJF, por exemplo, eu acho que eles tentam se manter muito para esse lado. Tem, assim, é inevitável você ir para o lado esportivo. Você tem que criar várias regras para proteger o atleta, tem que ter regra, né? Senão não é esporte. Sim. Mas eu acho que eles, pelo menos, eles tentam manter a essência da luta o máximo possível. É difícil você criar regras que evitem a amarração, ou evitem que seja uma luta feia, ou as técnicas são desenvolvidas especificamente para o ganho da luta. Mas eu acho que muita gente, eles sempre culpam a organização. Eu acho que, assim, tá bom, de repente a organização, ninguém é perfeito, mas eu acho que, pelo menos a IBJJF, eles tentam manter lá a essência maior da luta. Sim. Mas, assim, é uma coisa que eu acho até engraçado, quando todo mundo, a gente tem que criar um evento que vai mudar de repente vão botar umas regras que vai ser impossível ter luta feia e amarração.
Não dá, porque você não consegue mudar o atleta. Isso é puramente o atleta, ele sempre vai buscar, dentro da regra, uma maneira dele fazer aquilo que ele quer. Se ele quiser amarrar, se ele não quiser lutar, se Sim, ele quiser fazer sim, só o suficiente para lutar, ele vai fazer isso. Você não pode obrigar, tirar isso do atleta. É dele. Não tem como sim, você mudar isso, sim. porque é de cada um. O que você pode fazer é você criar uma série de regras que dificultem o máximo isso, mas no final das contas, quem tem que tentar lutar é o atleta, sabe? Quantos atletas Sim, são desclassificados por amarração hoje em dia? Um monte. sim. Mas quem está mais perto, disparado, da essência da luta, é a IBJJF, com certeza. Eu acho que até... Entendi, eu estou falando isso que é só para deixar, entendeu? Porque muita gente critica a organização. Claro que a IBJJF não é perfeita, tem outras Sim. organizações também que tentam fazer uma coisa legal, mas ninguém nunca, tanto é que não conseguiram, né? Cadê? Qual o evento que fala? Esse evento aí Sim, sim. e não tem Não, erro. assim, Não sem existe, dúvidas, pô, não cara. existe, nunca vai existir, pô, não tem A como. IBJF criou um evento hoje de nível mundial, muito bem organizado, e a gente vê isso na evolução dos atletas também, assim, puxou o nível. Eu troquei um pouco exatamente sobre esse assunto, inclusive agora recentemente, com o Demian Maia. E ele fala, né, que o jiu-jitsu ele se protegeu também nesse sentido, até diferente até do judô, que ele usou como exemplo, que cortou, tirou a catada de perna, enfim, Não. né? E ele fala assim, cara, o jiu-jitsu não teve muito isso, a gente não tirou muita coisa, né? Obviamente, não pode dar um soco, um chute, mas dentro das coisas que vão vindo, por exemplo, acho que uma geração mais para trás veio a questão da meia-guarda, né? Começaram a fazer muita meia-guarda e aquilo ali virou uma coisa que difícil, né, de lidar. Daqui a pouco veio o berimbolo, 50-50. Daqui a assim, pouco, agora hoje fala muito no laço. Então vão se criando, mas a gente vai criando também alguns de artifícios ali para vencer aquele problema que colocaram, né? Então assim, o 50-50 talvez hoje não seja mais um problema, né? Então não já é passou mais para tanto. outro. Sempre vai ter esse ciclo. Aí, Sim. sabe? Aí eu começo a desenvolver um lado, como foi a meia guarda, depois o 50-50, teve várias outras, só que as pessoas começam a evitar. Aí não é mais tão eficiente. Aí quem usava isso para ganhar não consegue mais. Aí daqui a pouco vai Sim, aparecer uma outra coisa que o laço agora, nego se enroscando exatamente. na lapela. Aí é uma porcaria difícil, quando se enrosca o outro não consegue fazer nada. Daqui a pouco eles vão descobrir uma maneira de travar quem está fazendo esse jogo, quem está fazendo Sim, vai começar a perder, e vão exatamente. parar e vão começar outra coisa. Essa é inevitável, por isso que eu falei. Não dá para você mudar a cabeça do atleta. Não tem, sabe? Você pode mudar as regras até certo ponto, mas no final das contas não tem como você mudar a cabeça do atleta, ele vai fazer o que ele quer. Então, as pessoas podem criticar o máximo que eles quiserem, pode tentar buscar umas regras milagrosas que de repente vão obrigar os atletas a lutarem, mas não existe, não Sim. tem como. Na verdade, a questão mais que eu até perguntei nem foi na questão de você amarrar ou não. Foi uma questão de eficiência e até fazendo relação com o MMA, né? Porque a eficiência do jiu-jitsu como uma ferramenta de defesa, né? Defesa pessoal, É. né? De você estar pronto, porra, pra sair bem de uma agressão, né? Então, eu De acho que você isso, defender um chute, de você defender um soco, eu acho né? que isso vem na parte da sua formação, né? Sim, Eu acho que se a sua academia que você foi formado, se a formação deles tem isso como essência, você vai ter, independente do jogo que você desenvolveu no decorrer do ano. Você pode ter desenvolvido lapela, mas você aprendeu, você sabe se defender. No jogo não é só baseado em lapela. sim. Você sabe fazer todo o resto de uma maneira eficiente. Simplesmente você desenvolveu esse jogo que você achou melhor na hora do campeonato, você está tendo mais Sim. sucesso. Eu acho que isso é essencial, mas depende da sua formação, da academia que você vem, se eles têm isso como essência. Ou se Sim. tem academias que, sabe, a preocupação principal deles é ganhar campeonato. Então não tem jeito, realmente. O cara, de repente, vai se ver numa situação real na luta, mas de rua, mas assim, também a parte de defesa pessoal, você chegou a ser
treina jiu-jitsu há 5, 7 anos, independente se o teu jogo é berimbolo, 50-50 ou lapela, você tem um entendimento de cor corporal grande. Sim. Então, se alguém vier te atacar, pô, se o cara for faixa preta, aí quem é, sabe? Aí é diferente. Aí sabe, é um confronto totalmente diferente. Mas aí as pessoas falam, como é que você vai se defender numa situação na rua, alguém vai te atacar? Fala, pô, depende de quem tá me atacando. Pô. Um leigo que nunca entendeu de luta, não tem como. Pô. Independente se eu só faço guarda-aranha, se eu só faço lapela. Pô, mas eu não preciso ganhar disso do leigo. Eu preciso usar isso para ganhar o campeonato mundial. É totalmente diferente. É claro que você vai ter um entendimento suficiente para você lidar com o leigo te atacando. Isso aí, qualquer, sabe, 2 anos de treino, você já tem um entendimento muito grande para se defender de um leigo. Pô. Então, isso aí eu acho que é uma desculpa para tentar valorizar ou criticar o jiu-jitsu de certas pessoas, entendeu? Mas, assim, é impossível eles não terem uma noção. Um faixa preta de jiu-jitsu, independente do jogo dele. Independente se ele é só guardeiro. Mas você acha que, por exemplo, aí, já que você tá falando isso também, a transição pro MMA, né? Um cara que... ele vai ser... bom de berimbolo. Então... Porra, vai pro MMA... Ele vai ter uma dificuldade ali, né? Aí é outro assunto. Jogo, aí a gente está entrando em outra discussão. Aí depende da base dele, exatamente. Se não tem uma base boa de se defender por baixo, sem, sabe? Se ele só a vida inteira só agarrou lapela e for pro berimbolo, vai. Tem que começar de novo. Tem que reaprender. Então vai ser muito mais difícil o processo dele. É um processo de adaptação. Aí é igual você faz guarda-aranha, agora você vai lutar sem kimono. Não tem mais manga para segurar. Sim, tem que desenvolver um jogo mais ou menos diferente. Tem que começar do zero. Pô. Se é só isso que você sabia, entendeu? Sim, mas assim... Mas você já não é um leigo. O seu processo de desenvolvimento certamente vai ser mais rápido, entendeu? Sim. Mas realmente, você não vai sair dali, pum, tô preparado 100%, entendeu? E hoje eu acho que no MMA não tem ninguém ali totalmente despreparado, no sentido de, porra, não saber nada de chão, não saber nada de jiu-jitsu. Todo mundo sabe, hoje em dia, pô, qualquer leigo é faixa preta de jiu-jitsu. Sim. Sabe, assim, você cansou ali, você vira faixa branca. Todo mundo hoje em dia, MMA virou um esporte. Para você ser bom de MMA, você tem que saber jiu-jitsu, você tem que saber lutar no chão. Senão você... Isso que antigamente você não precisava, era só o wrestling, você não precisava saber chão, isso aí já foi mais... Foi o passado, quando eles começaram a perder. Aí agora todo mundo sabe, do mesmo jeito que agora todo mundo sabe, tem que ter uma trocação boa. Porque senão, sabe, não tem, o tempo que você tem no chão é muito curto. Então você passa muita parte da luta em pé. O juiz fica te levantando. Se você não conseguir pegar rápido, você levanta. Aí tem que ficar derrubando. Então também é muito mais difícil. Hoje em dia, MMA virou um esporte. Não é mais a essência da luta do melhor lutador. No momento que você para a luta no chão, fala levanta porque a luta tá devagar demais, não tem a essência da luta. Você tá, sabe, virou um esporte para agradar o público. Então, a essência do lutador não tem mais. Isso aí foi no passado, quando não tinha tempo. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi até o Demian falou isso também comigo, assim, eu acho que o jiu-jitsu como uma ferramenta também, né, assim, no sentido no próprio MMA é muito importante, né? É fundamental. E ele fala até quando ele desviou um pouquinho, que ele começou a querer trocar mais, ele falou assim, porra, cara... Começou a perder, pô. Começou a perder, pô. Então quando ele volta e ele traz o jiu-jitsu pra base dele... eu lembro, o pai, da minha época, o pai acompanhei a carreira dele toda. Tinha luta que ele não tentava derrubar uma vez, pô. Pois é. Aí, assim, virou igualou com os caras. Ele perder ele, pô, e ele tem um jiu-jitsu super apurado, pô, sabe, muito melhor do que qualquer outro que ali que ele lutava, assim. A vantagem dele levar o adversário pro chão era muito grande. Só que ele escolheu, começou a se empolgar, melhorou na parte em pé, falou, vou começar a trocar em pé. Que acontece muito também, né, cara? Você vê os lutadores de jiu-jitsu começar a trocar e desistir daquilo, né? Que você começa a se sentir confiante demais na parte em pé. E assim, pra mim, a parte que mais cansa no MMA é derrubar. É que você gasta mais energia. Claro que é energia constante. É a força isométrica, né?
Sim. E você, assim, alguns segundos, às vezes bastante. Aí o que você derruba, você ainda tem que segurar o cara fisicamente. Então são vários. É um período do round ali que você gasta muita energia. Aí pô, o cara bate no chão, levanta, pô, sua energia já deu uma caída. Aí você faz isso 2, 3 vezes no round, pô, acabou o round, pô, tá com os braços pesados, os ombros já fatigando. Então é cansativo. É mais fácil você, energeticamente, você trocar em pé. Então você tá bom, tá apanhando, tá batendo, você não tá se desgastando. Agora você dá 3 entradas no round, o cara levanta, você não tem mais energia que você sabe para continuar Sim. derrubando, continuar batendo. Então é mais difícil. É mais difícil. Sim. Legal. Bom, já que a gente está encaminhando aqui pro final aqui da conversa, cara, e acho que até dentro de uma coisa que a gente falou aí no início, né, da sua jornada, e hoje você virou um empresário, né, dando sequência a toda a sua história, não só dentro do jogo ali, não só como atleta, mas nessa formação marcial como lutador, e hoje você passa para as pessoas, você tem não só uma academia, mas uma associação, né, em que está disseminando aí o jiu-jitsu de alguma forma para o mundo. E você, e aí eu até gostaria de saber por quê, mas escolheu ali a Inglaterra, Londres, enfim, onde você está baseado hoje, né? Acho que ali foi uma oportunidade que apareceu. Quando eu era adolescente, meu pai morou lá há alguns anos. Então, dando aula, então eu já ia para lá sempre, nas minhas férias de verão, né? Eu ficava já todo ano, eu ficava lá um tempo com ele, algumas semanas. Isso, cara, da época que ele foi para lá, acho que era faixa azul. Então era muito cedo, nem pensava naquela época morar lá. Eu ia visitá-lo, treinava e voltava, assim, estava na época do meu desenvolvimento de atleta. Sim. E só que quando eu estava para ganhar minha faixa preta, apareceu, ele já tinha vindo embora, apareceu uma oportunidade de eu abrir minha academia lá. Aí eu fui, falei, pô, é uma oportunidade agora que eu não vou desperdiçar. Então naquela época eu me mudei para lá, mas eu não estava na mentalidade de me fixar lá 100%. A minha prioridade sempre foi a minha vida de atleta. Falei, eu vou deixar a academia, se precisar, com alguém que eu confie, e vou passar semanas no Brasil, qualquer outro lugar, treinando para lutar. Então a minha prioridade é a minha vida de atleta. Mas eu consegui manter a academia indo, nesse lado assim, no começo muito amador, porque não dava para eu ficar lá. Só que eu consegui conciliar o treino com tocar academia, viajar. Não é difícil, assim, fazer isso, não é um desafio grande, Cara, até porque, muito porque eu acho que um difícil, atleta, velho. e às vezes a gente vê muito isso, né, cara? Às vezes um atleta, ele tem uma cabeça muito boa, né, pra, enfim, pra ganhar uma luta, né, pra se preparar, mas pra gerir um negócio, que é um ponto, e o outro ponto é você organizar uma metodologia de ensino, é você saber passar, porque você pode ser muito bom naquilo ali, mas você não sabe como passar, né? Então, foi um desafio bem difícil de uma forma, mas bem natural, porque eu já dava aula antes, né? E como eu estava já há anos indo para lá ficar com meu pai, eu ficava lá, acho que às vezes quase 2 meses. Eu ficava 2 meses dando aula com ele na academia, viajava dando seminário, então eu já fazia isso há anos. Já estava treinando esse lado, já estava treinando, eu já comecei a dar aula aqui no Rio, não muito, mas comecei a dar algumas aulas, então eu já estava meio desenvolvendo esse lado de professor, não foi uma coisa que de repente eu tô aqui, tenho que dar aula. Entendi. E assim, como eu nunca vi aquilo como a minha prioridade, eu tenho que construir uma academia, eu tenho que fazer isso, eu montei minha academia, tá indo bem, quando tá indo bem, tá se pagando as contas, tá me proporcionando poder viajar, lutar, botar o meu custo todo, tá ótimo. Então, e sempre foi crescendo, aos poucos foi crescendo, e eu fui desenvolvendo esse lado de, ao mesmo tempo, quando não tinha luta, eu me dedicava na academia, e as coisas foram indo bem naturalmente, assim. E assim, o principal era nem o fato de dar aula, era conseguir treinar estando lá, né? Pois é, isso era uma outra questão, porque assim, isso que foi muito de, difícil, de isso treinar, foi muito difícil, não tinha treino, né? Então, realmente eu não tinha treino, mas eu tinha 3, 4 caras para treinar só. E faixa roxa, 1 faixa roxa, 3 faixas azuis. Trazendo de volta aquela questão da cabeça, né, do mental, isso não traz talvez uma insegurança, assim, porra, não tô treinando mais com os caras? Não, porque eu consegui
manter o meu desenvolvimento. Tanto é que eu voltava aqui para o Rio para treinar com todo mundo e eu continuava melhor. Legal. Então, mesmo esse tempo que eu passava lá, todo fora, eu voltava para cá e continuava melhor. Estava melhor que eu estava antes de ir. Mas por que você acha que tá melhor? Porque eu comecei a... Assim, primeiro, o lado da minha cabeça assim, foi muito bom. Eu me rodeei de pessoas, de pessoas lá na Inglaterra, lá em Londres, que sempre me motivaram bastante vamos dizer, a acreditar que eu conseguisse alcançar greatness, né? Que eu conseguiria alcançar uma coisa assim especial. Uhum. E eu sempre me automotivei. O Braulio morava lá também, a gente sempre estava junto. Ele Legal. morava em outra cidade, mas já era 2 horas. Então toda semana a gente treinava, a gente se pegava lá e a gente conseguiu evoluir junto. E aí foi o lado que eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu já sabia, porque eu simplesmente comecei a praticar muito com os meus alunos. Então isso me ajudou muito, por incrível que pareça. Eu acho que como eu treinava com muita gente pior do que eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Então as coisas mais básicas, e eles, sabe, eu comecei você não precisa ser um faixa preta para defender uma coisa super básica, né? Sim. Eu acho que esse lado me ajudou muito, quer dizer, precisa, mas eu acho que o fato de eu estar quase sozinho lá, não ter acesso a tanta informação, e quando você treina se você só treina com um cara muito duro, basicamente, você só usa as suas melhores armas. Né? O seu jogo, a melhor coisa que você tem. E você talvez você esteja muito defensivo também. Exatamente. Você não se expõe muito. Você não quer se expor. Então, pelo fato que eu não estava treinando, ninguém me dava nenhum desafio, digamos, me botava em perigo. Então, eu comecei a desenvolver coisas que eu não era o meu forte. Então, isso Legal. que me ajudou muito tecnicamente. Por isso que tudo aquilo que eu já tinha aprendido, eu comecei a desenvolver muito. E assim... E eu já estava num nível, quando eu fui para lá, eu já fui na faixa preta, eu já estava num nível muito alto. Então Não é que eu ainda tinha muito, que eu não fui faixa roxa. É diferente. Se eu tivesse sido faixa roxa, a minha história ia ter sido outra. Mas pelo fato que eu já fui faixa preta num nível super alto, eu só lapidei o meu jogo mais e mais. E fui evoluindo, eu vim aqui bastante treinar. No começo, antes dos campeonatos, eu passava 2 meses aqui treinando com todo mundo, no ritmo super acelerado. Aí acabava o campeonato, eu ia para lá, no próximo campeonato eu vinha. E ficou assim, eu consegui treinar e me desenvolver muito tecnicamente lá. Legal. E para frente, assim, falando do futuro, a gente passou por numa fase agora difícil, né, com essa pandemia, ainda tá passando aí, espero que seja o final desse momento aí para a humanidade. Mas o que você pensa para frente? Inclusive você tava ali, porra, Londres, cara, foi foi centro ali, né, do negócio, cara. Foi brabo ali, né? E você pegou também o Covid. 2 vezes. Ficou meio mal ali. Enfim, como é que você pensa assim pra frente? Como é que você tá construindo depois de passar? Ou como é que você passou esse momento? O que você tá pensando pra frente? Cara, agora é muito o lado de negócios, né? O físico agora, eu treino por diversão, eu treino por prazer. Mas desenvolver o lado físico, mental, espiritual, econômico, tocar, fazer minha academia crescer, abrir outras, desenvolver outros projetos e, assim, evoluir como pessoa. Você tem um projeto também online, né? Assim, de aulas online. Eu pretendo desenvolver um projeto social aqui no Brasil. Legal. Eu acho que minha mãe está me incentivando bastante nesse lado também. E, assim, com certeza eu vou fazer. Eu só preciso de um tempo que agora eu ainda estou me recuperando lá na Inglaterra dessa fase negra que a gente vem passando aí, mas eu acho que o pior já passou, né? Eu acho que independente se acontecer vocês trancarem tudo de novo agora, vão ser momentos muito curtos, não vai ser igual foi um ano passado. Sim, porra, então, acho que realmente o pior já passou. Agora, crescer um pouco mais lá e certamente, eu quero fazer uma coisa social aqui, eu quero evoluir mentalmente, agora como pessoa, espiritualmente, evoluir a parte financeira, expandir os negócios, né? Acho que tem muita área no jiu-jitsu que, ainda mais lá fora, que dá para aproveitar bastante. Legal, Roger. Porra, muito obrigado, cara, por de novo, assim, ceder esse tempo e por tudo que você fez, né, no jiu-jitsu, assim, por ser
esse representante que você foi da família, né? Mais um grande representante. E ter, eu acho que essa sua visão e cabeça, né? Como você fala que tem como meta também fazer um projeto social, enfim, ajudar as pessoas. Eu acho que você já ajuda, eu acho que espalhar a ferramenta do jiu-jitsu pro mundo, né? Já é acho que a gente já consegue transformar a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que você já tá fazendo isso. Valeu. Espalhando aí pelo mundo. Obrigado, irmão. Valeu, irmãozão. Show.